Seguinte, eu quero trazer para vocês, avançando um pouco em cima do que o Josias falou. A briga do Caiado agora é, 1, despontar como terceira via. 2, impedir que uma pessoa com menos estrutura, zero recursos partidários, só com barulhada de internet, se consolide como um risco real. Quer falar, Josias? Não, Perfeito, é o Renan Santos. O adversário hoje do Caiado é o Renan Santos, não mais Lula ou Flávio Bolsonaro, né? Deixa eu trazer os dados para você da última pesquisa que a gente tem à disposição. Ela foi divulgada ontem, está fresquíssima, portanto, é a pesquisa BTG Nexus. Eu usei ela, consegui dados exclusivos sobre o Renan numa coluna que eu vou mostrar já já. Antes eu vou pedir para a Larissa, que está com a gente, ponta firmíssima, jogar aqui a primeira das páginas dos recortes que eu escolhi para a gente mostrar para quem está em casa. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Olha só, isso aqui é uma metodologia da Nexus, tá? Porque ela conseguiu separar os eleitores, agrupar os eleitores em 6 clusters, ou grupos, para falar português bem claro aqui. Você tem 20% de eleitores que eles chamam de não polarizados. Ou seja, não se engajam nem com o antilulismo, nem com o antibolsonarismo. Seria o que a gente no Brasil chama nos Estados Unidos, por exemplo, de eleitores pêndulo. Eles se movem pelo pragmatismo das propostas, em especial pelo bolso, olham muito mais para a vida real do que para a ideologia. Você tem ainda aqui, quem se identifica com o antibolsonarismo, ou seja, no bolsonarismo eu não voto de jeito nenhum, e o Lula é uma opção. E você tem também quem diz aqui, 6% vem assim, 9% dizem, no Lula eu não voto de jeito nenhum, e para mim o Bolsonaro é uma opção, ou seja, não é que ele ame nem o Lula nem o Flávio Bolsonaro, nem o Lula nem o Jair Bolsonaro, mas ele não rechaça, é um grupo pequeno. 24% de lulistas convictos e 26% de bolsonaristas convictos. E você ainda tem um grupo de 9%, quase 10% de eleitores que dizem que são anti-Lula e anti-Bolsonaro. Esses adorariam encontrar uma alternativa. Vamos dar uma olhada em como esses grupos se mobilizam no cenário mais provável hoje de primeiro turno. Vamos voltar com a arte, Lari. Agora, o segundo quadro que a gente pediu de novo, pesquisa BTG Nexus. É exatamente o que vai mostrar como esses grupos, salvo engano aqui, página 24, Lari, se mobilizam dentro do perfeito. O que a gente tem aqui? O resultado macro da pesquisa tem Lula à frente de Flávio Bolsonaro, uma distância segura, Flávio estabilizado, sem crescer nem cair mais, Lula estabilizado, uma distância segura. Os dois voltaram a empatar na margem de erro do segundo turno. That's it. A gente vai mergulhar mais fundo hoje. A gente vai olhar aqui como esses eleitores, que são chamados de eleitores não polarizados, e eleitores anti-Lula e anti-Bolsonaro, que são os eleitores que à primeira vista poderiam ser buscados pela terceira via, estão se comportando. Hoje, os não polarizados despontam aqui ainda, né? Os que se mobilizam pelo pragmatismo, vida real, mais vida real, menos ideologia. 33% com Luiz Inácio Lula da Silva, 26% deste grupo, que tem aqui um total de 20% dos eleitores, segundo anexos, com Flávio Bolsonaro. A distância do Ronaldo Caiado para o Renan Santos nesse grupo, ela é nenhuma, de 7 para 5, isso aqui é empate técnico, assim como aqui também a distância fica muito curta. Agora eu convido você a ver o que está acontecendo com os eleitores que são anti-Lula e anti-Bolsonaro. É um grupo de quase 10% dos eleitores, segundo anexos, que quando são perguntados, respondem as perguntas, falam, cara, eu queria outra coisa, eu não queria nem o Lula, nem um Bolsonaro. Então esse é o grupo que seria, de saída, o mais, digamos, tendente a abraçar uma candidatura da chamada terceira via. Vamos encher a tela para quem está em casa? Última coluna para você observar, quem ainda não gostaria nem de Lula nem de Bolsonaro está se dividindo em proporção igual entre os dois personagens principais da eleição, 26 tapa o nariz e vai com Lula, 25 tapa o nariz e vai com Flávio Bolsonaro, mas olha o que acontece com o Renan Santos. Onde o Caiado poderia ter deslanchado, que é nesse grupo, de 10% dos eleitores que querem declaradamente uma outra coisa.
Nem o Lula, nem um Bolsonaro. O Caiado está performando 6%. O Renan Santos está performando 19%. Quase 20%. De cada 10 desses eleitores, 2 estão indo com este rapaz, que é um jovem, ele é um empresário, ele tem 41 anos, salvo engano. É um cara que aparece com o movimento Brasil Livre, forja um grupo forte na internet. O MBL, primeiro, infiltrou seus principais quadros em partidos tradicionais, é o caso do Kim Kataguiri, por exemplo, deputado federal aqui por São Paulo, criou um partido, o Missão, e agora lança o Renan Santos como candidato a presidente. O Kim vai para a disputa para a Câmara de novo. Este é o personagem, tá, gente? Quem é este personagem? Ele é alguém de retórica muito forjada nas redes sociais, então, liberal na economia, meritocracia, todas aquelas coisas que fazem muito sucesso na boca de quem está conquistando espaço na internet com esse discurso self-made man. E, gente, um crítico muito contumaz da esquerda. O MBL teve um papel importante na mobilização de rua pelo impeachment da Dilma, linha duríssima na segurança pública. Onde ele está despontando, Josias e Sakamoto mostra anexos. Entre os mais jovens. Entre os mais jovens, quem tem de 16 a 24 anos, 40% admite que pode votar nele, ou seja, é o que os pesquisadores chamam de potencial de voto, Sakamoto. Até onde ele pode chegar? Então, 40%. É muito grande e é nesse eleitorado, 16 a 24, onde a rejeição dele vai ao menor patamar. Além disso, quem gosta da ideia de uma terceira via, não queria nem Lula, nem um integrante da família Bolsonaro, está olhando muito atentamente para esse rapaz, saca? Exatamente. Desculpa. Perdão, gente, eu tô com a garganta horrível. A ascensão do Renan Santos junto aos mais jovens tem sido registrada em várias pesquisas que mostram que ele realmente tem feito a lição de casa. O Renan, ele tem um ponto que é o seguinte: eles não têm tempo de TV, eles não vão ter recursos eleitorais, ele está fazendo uma campanha eminentemente pela internet e não é de agora. Tal qual o Bolsonaro fez em 2018, ele vem pregando, o pessoal chama pregando no deserto, ou seja, pregando sem estrutura, enquanto rola esse período pré-eleitoral. Ele vem conversando principalmente com jovens homens, né, nessa faixa que a Dani colocou, 16 a 24 anos, vem sendo o alvo, que por um acaso também era o alvo primordial, o alvo principal do próprio MBL, né, que teve uma participação importante no impeachment de Dilma Rousseff, depois acabou caminhando mais à direita ainda, se aproximou de determinados políticos, lavajatistas e tudo isso mais, e depois do próprio Dória durante um tempo, e depois acabou inclusive rompendo posições, não que foi ter sido aliado, mas rompendo posições com o bolsonarismo e ficando na oposição. O Renan hoje é o único candidato que faz oposição à direita ao bolsonarismo, a Flávio Bolsonaro. Romeu Zema e Ronaldo Caiado têm tido dificuldades, né? Quando estourou o caso do Banco Master, o Zema fez algumas posições, o Caiado também. Mas, por exemplo, o Caiado lança a candidatura dele. Qual foi a primeira coisa que ele falou quando lançou a candidatura? Prometeu a anistia para os golpistas. Então, logo de cara, ele se alinha ao bolsonarismo, porque uma democracia não se faz com o perdão de quem cometeu crimes contra a própria democracia. Ele se alinha. O grande diferencial seria esse, e ele se alinhou. Então, o que acontece? Do ponto de vista dos votos, tanto o Zema quanto o Caiado estão esperando votos virem do Flávio Bolsonaro, mas eles não vão vir. Se eles reproduzem, se eles emulam esse comportamento do Flávio Bolsonaro, para que você vai votar na cópia se você pode votar no original? Por outro lado, o Renan Santos vem fazendo o quê? Vem criticando o bolsonarismo, enquanto o Lula faz uma crítica à esquerda, o Renan Santos faz uma crítica à direita do próprio Flávio Bolsonaro, fazendo uma crítica e atraindo a atenção de onde? Da Faria Lima. Faria Lima, essa coisa amorfa, sem rosto ou com rostos demais, que tem seus interesses, e os interesses da Faria Lima não necessariamente se importam com os interesses da democracia, até porque dinheiro, o que importa é ganhar o dinheiro no final das contas, e a promessa de uma coisa muito semelhante ao que está acontecendo na Argentina atrai a atenção de muita gente na Faria Lima, né? Então o Renan vem atraindo adeptos no meio de tudo isso. Para o azar do Renan, e aí tem um ponto só para terminar, Dani, para você atingir
uma quantidade de eleitores ir para o segundo turno, você precisaria do Flávio Bolsonaro fora. Porque o bolsonarismo tem um handicap, tem uma quantidade basal de votos. Está lá os seus votos 20%, 25%, e é difícil os outros candidatos atingirem esse total de votos, o que não significa que uma candidatura como a do Renan não pode ser um ativo importante para formá-lo para uma próxima eleição ou mesmo no segundo turno. E aí, para terminar, tem um segundo ponto, que é esse, acho que é o mais difícil de todos. A questão eu já perguntei isso para o Felipe Nunes uma série de vezes, para o Maurício, né, também, né, do Moura. Qual é a possibilidade e o risco de uma eleição definida no primeiro turno? E aqui não diga, não botem palavras na minha boca, eu não estou falando uma eleição a favor do Lula ou a favor do Flávio Bolsonaro. Eu estou falando qual que é a chance de uma eleição definida no primeiro turno. Porque esses candidatos, com o Caiado não subindo, e já falando pelas razões que a Dani e o Josias bem colocaram, com o Zema também permanecendo de forma nanica, e com o Renan Santos crescendo, mas se tornando do tamanho deles, mas não grande o suficiente, qual que é a chance de uma onda de voto útil desses três candidatos desidratarem em nome, provavelmente muito do Flávio Bolsonaro, mas alguns em nome do Lula, nas vésperas do primeiro turno? Se isso acontecer, a eleição acaba. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.